E podemos ver isso na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui na Bíblia diz que um dos discípulos se aproximaram dele e pediu: Senhor, nos ensina a orar. Não é interessante? Jesus ressuscitou os mortos. Jesus expulsou os demônios. Jesus caminhou sobre as águas. Mas os discípulos nunca se aproximaram dele pedindo: Senhor, nos ensina a ressuscitar os mortos. Senhor, nos ensine a caminhar sobre as águas. Então eu acho que quanto mais coisas... Como eu posso dizer isso? A coisa mais excepcional do nosso Senhor Jesus Cristo, mais que o seu poder de ressuscitar os mortos, a coisa mais excepcional na vida do nosso Senhor Jesus Cristo foi sua vida de oração. Que quando os discípulos estavam olhando para Jesus orando, eles pensavam: nunca na minha vida eu ouvi um homem orar dessa maneira. Eu vou dizer algo para vocês, e eu não posso tolerar. Quando eu vejo o que eu vou descrever, eu posso ver imediatamente que este homem, mesmo que ele seja um grande pregador famoso, que ele não conhece bem a Deus. Quando um homem sobe no púlpito e ele diz: irmãos, sejam bem-vindos à igreja, hoje nós vamos nos divertir no Senhor, vamos adorar, vamos ouvir uma pregação e nós vamos agora, Senhor Deus. O quê? Você vai se aproximar do trono de Deus assim? Você não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Me desculpe, você não conhece a Deus. Você não sabe o que você está fazendo. Está bem, seja muito feliz, muito bonito. Bem-vindos. Vamos nos divertir na presença do Senhor. Agora vamos orar. Senhor, nos apresentamos diante de Ti, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Pode ver a diferença? Não é uma atuação. Se você conhece a Deus como Ele é revelado nas Escrituras, você não vai entrar diante dEle como um tolo na presença dEle. Como se você estivesse falando comigo ou com outro homem. Vocês me entendem? Não há muito temor de Deus, porque as pessoas não conhecem a Deus. Senhor, ensina-nos a orar. Como vai ensinar a orar? Você não pode ensinar como orar se você não conhece a Deus. Aí não vale. Se você diz: sim, pastor, mas eu sou cristão. Pode ser cristão e ao mesmo tempo ser muito imaturo no seu conhecimento de Deus. Vocês me entendem? Vamos um pouquinho aqui aos Salmos. Capítulo 50, versículo 16. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborrece a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe.
Versículo 21. Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. A última frase. Pensavas que eu era teu igual. Na ausência do conhecimento bíblico de Deus, a heresia vai entrar. Vamos fazer uma pergunta. Digamos que agora mesmo eu estou aqui com uma folha. Uma folha, um lápis. E eu dou 1 hora para vocês. Para vocês fazerem uma lista dos atributos de Deus. E não somente eu peço vocês uma lista, mas quero também uma definição de cada atributo. A maioria dos irmãos não pode fazer isso. Não sabe nem o que significa santidade ou o que significa a justiça. Então, muitas vezes, nos aproximamos de Deus como se Ele fosse como nós. Mas Ele não é como nós. Agora, Ele diz, ensina-nos a orar. Assim como também o João ensinou seus discípulos. Sabe o que é interessante para os pastores aqui? Os mestres do tempo de Jesus, eles estavam acostumados a ensinar os seus discípulos como orar. Quantos pastores ensinam os seus membros como orar? Como orar no privado, particular? Como orar em uma congregação? A nossa igreja começa o principal culto no domingo, começa às 10. E das 10 às 11 é somente oração corporal, todo mundo junto. Toda a igreja ora, debaixo da direção dos anciãos, por 1 hora. Irmãos, quando nós começamos foi terrível. Porque as pessoas não sabiam como orar biblicamente. Mas depois de vários anos, os anciãos ensinando as pessoas como orar, às vezes as pessoas visitam a igreja e dizem, uau, o sermão foi bom, foi edificante, mas o que me impactou foi a hora da oração. Como oram os irmãos, entende? Se lembrem, pastores, que o Senhor disse que seria casa de oração, o templo. Os nossos pastores, levem essas palavras a sério, pastores. Quarta-noite, muitas vezes, nós temos o que nós chamamos de assembleia solene. A igreja pode orar por 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas orando biblicamente. Por quê? Porque os pastores investiram anos ensinando a congregação como orar publicamente. É possível pregar de uma maneira não bíblica. Sim. Sim, dá para fazer. É possível orar de uma maneira não bíblica? Sim, dá para fazer. Dá para orar. A reforma não é apenas uma doutrina da graça isolada. A reforma é baseada na doutrina da sola Escritura. E que nós temos que confirmar cada aspecto da nossa vida, do nosso pensamento, cada aspecto do nosso ministério, da nossa igreja, ao que está escrito. Então, se vamos orar com uma congregação, precisamos aprender como orar biblicamente.